Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Que bom nós estarmos juntos em mais um estudo bíblico, seguindo o nosso circuito bíblico. Estamos na semana 43 e eu começo a nossa conversa te perguntando o seguinte: já aconteceu alguma vez alguém dizer para você que tem uma palavra da parte de Deus para você? E aí qual foi sua reação? Você falou, pode dizer então. Ou não, não quero saber, Deus fala comigo, sozinho. Ou você falou, fala que teu servo ouve, e você ficou impressionado com aquela palavra, você absorveu aquela palavra como verdade para você creu que aquela palavra era para você, era da parte de Deus, você sabia se aquilo era de Deus ou não. Ufa, na verdade, existem muitas pessoas dizendo em nome de Deus muitas coisas, e nós precisamos verdadeiramente checar se aquilo que as pessoas estão dizendo, se aquilo que estão dizendo em nome de Deus, vem de fato de Deus ou não. Por isso que é preciso discernir os espíritos. Por isso que é preciso saber ah, aquilo que está por trás daquela palavra, ou quem está por trás daquela palavra. Porque muitas vezes, muitos estão dizendo em nome de Deus coisas que Deus nunca pediu para ser dita. Gente que acredita que estão ouvindo a voz de Deus, mas estão absolutamente enganadas por Satanás, que se fantasia, se transveste de anjo de luz, de alguém bom, de um espírito bom, mas que o grande objetivo dele é destruir a sua vida, te fazer ficar preso a ele. Por isso que é tão oportuno esse nosso papo hoje, é tão oportuna essa nossa conversa. Eu te convido a trilhar pela palavra de Deus, andar comigo na Epístola de João, no capítulo 4, para a gente poder, então, aprender um pouco sobre esse lugar do discernimento de espíritos que está dentro da igreja, os espíritos estão no seio da igreja, os que são enviados de Deus, os que são os profetas de Deus, e também tem os espíritos enganadores, os mentirosos que induzem ao erro, que também estão inseridos na congregação, não são a igreja, mas estão inseridos na congregação, e são falsos profetas que estão falando, que estão dando voz a esses espíritos enganadores. Então, leia comigo a primeira epístola de João, o capítulo 4, a partir do versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram esses espíritos. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Glória ao nome de Jesus. Eles vêm do mundo. Por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não os ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ora comigo nessa vez, pedindo discernimento da parte do Senhor. Papai, eu oro para que nessa hora
o teu Espírito Santo tenha total e completa liberdade aqui e em qualquer lugar e tempo que as pessoas estejam ouvindo ou vendo essa mensagem. Pai, eu oro para que haja libertação e discernimento. Protege a minha vida, me dá voz profética e que eu seja usado pelo Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Amém. A verdade, irmãos, é que não podemos simplesmente dar ouvidos a tudo o que ouvimos em nome de Deus. Aquilo que ouvimos em nome de Deus, nós precisamos examinar. A palavra nos orienta, o que acabamos de ler, é que dentro do seio da cristandade, dentro do seio da igreja, há pessoas que estão dizendo coisas em nome de Deus, mas não poderiam, porque não vem de Deus. Então o que João está falando para nós é que a gente não deve crer em qualquer coisa que a gente ouve, em qualquer espírito. Mas nós precisamos, então, examinar esses espíritos. E é possível examinar esses espíritos sabendo de onde, do que afirmam, do que estão falando. Se aquilo que eles falam procede de Deus, está completamente conectado com as verdades bíblicas. Se não procede de Deus, não estará conectado às verdades bíblicas. A grande verdade é que muitas profecias estão sendo ditas para as pessoas, distribuídas aos baldes, aos milhares. E essas profecias, elas são direcionadas às pessoas para que elas se sintam bem, para que elas se sintam melhores. E essas profecias, elas muitas vezes, elas têm um objetivo por parte daqueles que professam essas profecias, que são induzidos pelos espíritos enganadores. Elas têm por objetivo aprisionar essas pessoas a eles, aos profetas, mas claro, aos espíritos enganadores. Que aí essas pessoas se tornarão reféns desses espíritos, desses profetas falsos, e aí eles serão agora os seus guias, serão os seus gurus. Eles ocupam o lugar de Deus na vida das pessoas. É por isso que muitas dessas pessoas agora passam a exercer domínio sobre a sua congregação, ou sobre aquele pequeno grupo, ou sobre aquele lugar de influência dentro da sua família. Essa pessoa é o guru, é o próprio intermediário entre Deus e os homens, ou aquelas pessoas que estão ali. E aí, se a pessoa vai comprar uma casa, consulta o profeta, o guru, o pastor, aquele que dá a profecia, aquele que está induzido pelos falsos espíritos, pelos espíritos enganadores. A pessoa pergunta se deve casar com A ou B, se deve casar ou não com aquela pessoa, sabe? O que faz com o próprio dinheiro, o que faz com a própria vida. Ela se torna alguém dependente não de Jesus, o nosso único mediador, mas daquele homem, daquela mulher, daquele guru, daquele profeta, daquela profetisa.
que estão enganados pelos espíritos do erro, que induzem ao erro. Isso tem se tornado tão comum no nosso meio, não no nosso meio nessa igreja, mas no meio cristão, que as coisas mais absurdas têm acontecido. Pessoas que se curvam aos pés de homens, porque eles dizem que recebem algo especial da parte de Deus. Pessoas que se curvam aos pés dos homens, de homens e mulheres, porque estes estão dizendo que recebem algo especial da parte de Deus. Sendo que o que de mais especial poderíamos todos receber, já o recebemos. Que é a salvação em Cristo Jesus, dada na cruz do Calvário, mas não é só sobre a salvação à cruz. É sobre o livre acesso a Deus, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E a capacidade de vivermos juntos, como irmãos, sentados à mesa para compartilharmos da ceia. A vida coletiva, a vida de igreja. Isso tudo foi conquistado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. O que era de mais precioso já recebemos. Então não há nada que alguém possa ter recebido que seja mais especial do que isso. Então, os dons do Espírito Santo distribuídos às igrejas, eles não podem servir para que pessoas, homens e mulheres comuns, se tornem seres humanos destacáveis, no sentido de vaidade, exercício de poder, opressão sobre as pessoas. Não podem. Isso tem a ver com o reino da terra. Isso tem a ver com o jogo de poder, com vaidade, com religião, com usar os dons ou falsear os dons, ou serem induzidos pelos espíritos enganadores para simular dons, para que as pessoas se tornem escravas de homens. Examinem os espíritos. Examinem os espíritos. Não creiam em qualquer espírito. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Ele diz um texto, Jesus falando de algo muito importante, que você e eu já deveríamos saber, mas tantas vezes, porque aquela palavra nos agrada, nos faz bem, massageia o nosso ego, ou nos promete alguma coisa que nós queremos muito, ou faz aquelas promessas generalizadas, sabe? Deus vai fazer o melhor dessa terra para você, Deus vai te dar a terra prometida que você sonhou, Deus vai te dar o carro que você quer, não tem aquela viagem, Deus vai te dar. Então, como as pessoas gostam de ser massageadas, elas se permitem ser enganadas. Mas, Jesus já deixou claro em Mateus 7, versículo 21, no 20, vai. Pelos frutos, vocês os conhecerão, as pessoas que dão frutos bons ou não. Aí o 21 fala, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz no presente, não fez, nem fará, faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome?
Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmãos, Jesus já deixou muito claro para nós que haveriam pessoas que, com boas ou más intenções, iriam falsear profecias. Iriam falsear, enganar com expulsão de demônios. Na verdade, essas pessoas, por causa dos espíritos enganadores que as dominam, podem realizar maravilhas, inclusive. Porque o diabo tem poder, ele não tem todo o poder, mas poder ele tem. Então, para enganar pessoas, ele pode usar o seu poder usando alguém para enredar os fracos nas suas teias. Então, nem toda palavra, nem todo espírito que diz em nome de Deus é de Deus. Por isso que é preciso examinar. Por isso que é preciso não crer em tudo que se ouve, em nome de Deus. Mas então como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho discernimento sobre os espíritos? Examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Vocês poderão, versículo 2, reconhecer o Espírito de Deus assim. Ele explica. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus, mas todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, este espírito é o espírito do anticristo. Ele não é espírito da verdade. Como é que a gente faz? Primeiro, ore a Deus, peça discernimento. Não acolhe toda a palavra que você ouve. Irmãos, praticamente toda semana eu recebo uma profecia. Praticamente toda semana, às vezes é mais de uma. Eu ouço o que me dizem, agradeço a preocupação, mas eu vou ter com Deus. Eu vou conversar com Deus. Eu vou pedir a Deus para me dar discernimento, para saber se devo acolher aquela palavra, se aquela palavra procede de Deus. Eu vou para a Bíblia para saber se tem concordância com a palavra. Se não está confrontando a verdade bíblica. Se não está indo contra aquilo que Deus já disse para o seu povo. Se não está contra Deus e contra a igreja. Eu vou ter com Deus. Então a primeira coisa é pedir a Deus discernimento. A segunda coisa é você conhecer, manusear bem a palavra da verdade. Ela não é chamada de palavra da verdade à toa. É porque dela procede a verdade da parte de Deus. E Jesus já disse que Ele é a verdade. Então você vai conhecer os Espíritos de Deus conhecendo o próprio Deus. Mas se você não conhece a palavra da verdade, você é induzido ao erro. Você é induzido ao engano. Porque você não conhece a Deus. E não conhecendo a Deus, você é levado de um lado para outro. Por qualquer vento de doutrina. Porque você não está alicerçado, fundamentado, enraizado naquele que é a verdade, naquele que é o caminho, naquele que definitivamente é a vida, que é Jesus Cristo. A pessoa vai te dar uma palavra, se você ama Jesus de todo o seu coração, você confessa que Ele é Rei, é Deus, você confessa que Jesus vem em carne e que Ele procede da parte de Deus? Sim, eu creio. Então já tem pelo menos 50% de possibilidade de eu escutar aquilo que está dizendo.
depois eu vou ter com Deus, que Ele vai dar discernimento. E Deus vai falar comigo. Deus também vai falar com você, se você o buscar. Aí o versículo continua, versículo 4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Quem? Esses espíritos enganadores. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Glória a Deus por isso. O que temos, o Espírito de Deus que temos em nós é maior do que qualquer outra força. É maior do que qualquer outra possibilidade de sermos enganados. Porque o Espírito de Deus nos conduz em graça, em bondade. Ele vai falar comigo, Ele vai falar com você. Ele não vai deixar com que sejamos enganados, se constantemente estamos ali aos seus pés, buscando a tua face. Esses espíritos enganadores, eles vêm do mundo. E é por isso que falam que as falas deles procedem do mundo e o mundo os ouve. Perceba, eu falei antes, grande parte dessas profecias, dessas palavras, desses espíritos estão aprisionando as pessoas porque estão dizendo a elas coisas que elas querem ouvir. Coisas que estão prometendo e falando em nome de Deus para que elas tenham aqui, na terra, no mundo. Estão prometendo riquezas, estão prometendo sucesso, estão prometendo as profecias coringa, né? Você vai para as nações, você vai falar para multidões. Essas profecias coringa que pegam qualquer um. Porque as pessoas querem fama, as pessoas querem glória, as pessoas querem poder. Irmãos, esses espíritos vêm do mundo e eles procedem do mundo e falam para o mundo e o mundo os ouve. Promete coisas incríveis que podem ter aqui e agora. O Espírito da Verdade, por outro lado, ele está atuante na igreja, está atuante no mundo, dizendo para o povo palavras da parte de Deus, reafirmando a verdade bíblica, dando uma palavra específica sobre arrependimento, sobre correção, sobre exortação, sobre encorajamento. Esse espírito ativo na igreja local, ele está fazendo com que a igreja floresça, com que a igreja cresça, se desenvolva, se espalhe pelo mundo, vá até os confins da terra. Esse Espírito da Verdade fala sobre o céu, sobre a eternidade, sobre a perspectiva do futuro, sobre esse lugar onde esperamos pelo Cristo. Nós, João prossegue, versículo 6, nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Se você abrir comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 14, abre lá 1 Coríntios, capítulo 14. Aqui, especialmente no versículo 3, mas eu vou ler a partir do versículo 1, ok? Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Agora vem aqui o versículo 3, que eu encerro com essa orientação, esse conselho para você sobre as palavras que procedem de Deus. Mas quem profetiza o faz para a edificação, o encorajamento e a consolação dos homens. Quem profetiza edifica, encoraja e consola. Edifica, encoraja e consola. Aqui na edificação há exortação, disciplina, claro, a edificação
ajustes, sim. O encorajamento para cumprir aquilo que Deus orientou. E a consolação diante dos tempos de perseguição e dos tempos difíceis da vida. Esses são, pelo menos, 3 filtros claros de discernimento de espíritos daqueles que falam da parte de Deus para você. Fugiu disso, meu irmão, minha irmã. Não dê ouvidos. Fugiu disso, não precisa ser mal educado. Não precisa ser grosseiro com ninguém. Segue a sua vida, buscando ao Pai, pedindo direção ao Espírito e trilhando pelo caminho de Jesus. Como que eu vou discernir o espírito da verdade e o espírito do erro? Você vai orar a Deus pedindo discernimento. Você vai ver se a pessoa tem fruto. Você vai ver se ela confessa que Jesus Cristo veio em carne e que Ele vem de Deus, que Ele procede de Deus. Você vai passar pelos 3 filtros que nós acabamos de falar. Consolo, edificação e encorajamento. E aí, vai continuar checando na palavra. Se aquela palavra que foi dita a você está em concordância com a Bíblia. A partir disso, meu irmão, vai para cima. Aquela palavra veio de Deus. Se passou por esses pontos, vai para cima, Deus é contigo. Ele certamente te despertou para alguma coisa. Ele certamente interviu na sua linha do tempo, na sua vida hoje, agora, nesse dia que você está vivendo. Para que você se movimente, para que você dê uma resposta, ou para que você seja acalentado, amado pelo Pai. Do contrário, se procede do mundo, se procede só para se vem com os desejos da carne, se massageia o seu ego apenas. A probabilidade desse espírito ser um espírito de engano, um espírito de erro é enorme. Cuidado com o que você mais gosta de ouvir das pessoas em nome de Deus. Talvez essas coisas revelem onde está o seu coração. Aceite as palavras de exortação, de edificação e de consolo. Aceite as palavras de chamada a arrependimento. Isso procede de Deus. Não rejeite. Não ouça, não absorva tudo aquilo que você ouve em nome de Deus. Porque tem muita gente que não procede de Deus e está induzindo as pessoas ao erro. Conheça a palavra, conheça o Deus da palavra, viva com Ele na oração. Ele vai falar com você. Não existe mais barreiras entre nós e Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Deus está pronto e disponível para falar comigo e com você. Basta a gente parar para escutar. Parar na nossa correria, se aquietar um pouco e ficar ali com Ele. Certamente, Ele vai falar com você e vai falar comigo. Tenha calma, tenha paciência, continua buscando, persista, não pare. Porque definitivamente o melhor está por vir. E não é nessa terra, é lá na eternidade com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que dê discernimento para a honra e glória do nome de Jesus e que você floresça para a sua glória hoje e para sempre. Um grande abraço.